Hoje em dia a gente tá bem acostumado com a ideia de que os X-Men e o Quarteto Fantástico fazem parte do MCU, mas há alguns anos isso parecia praticamente impossível de acontecer. Agora eles estão de volta na Marvel, estão até nos planos do estúdio e finalmente podem existir no mesmo universo que os Vingadores. Mas não muito tempo atrás, a história era bem diferente pra esse lado, porque durante alguns anos a própria Marvel parecia estar tentando fazer com que esses personagens sumissem. E é aqui que começa uma das histórias mais esquisitas da Marvel moderna, porque enquanto hoje a gente comemora o retorno dos X-Men e do Quarteto Fantástico pro MCU, alguns anos atrás existia uma verdadeira guerra acontecendo nos bastidores. Uma guerra em que a Marvel parecia estar disposta a apagar os próprios personagens pra não ajudar um estúdio concorrente. É isso que eu vou falar nesse vídeo. Pra entender melhor o contexto, vamos voltar lá pros anos 90. A Marvel tava completamente quebrada das pernas naquela época. Ela chegou a entrar em pedido de falência em 96. E pra sobreviver, ela fez o que dava, vendeu os direitos de cinema dos próprios personagens da época. O Homem-Aranha foi pra Sony, os X-Men e o Quarteto foram pra Fox, e o Hulk foi vendido pra Universal. Eram os personagens e as franquias mais famosas da Marvel naquele momento. E naquela época parecia realmente um bom negócio. Quadrinho de super-herói não virava filme de sucesso naquele momento. Vender o direito era um dinheiro fácil pra pagar as contas. E aí, em 2000, saiu X-Men. E funcionou bem. Em 2002 saiu Homem-Aranha 1 e funcionou ainda melhor. E em 2008 a Marvel decidiu produzir os próprios filmes, com os personagens que ainda restavam pra ela. E nasceu o MCU. Só que agora tinha um grande problema. Os dois grupos mais importantes da história da editora, no caso os X-Men, que eram o carro-chefe dos quadrinhos, e o Quarteto Fantástico, que literalmente fundou a Marvel moderna, estavam na mão do concorrente. E os contratos tinham uma cláusula bem específica. O acordo com a Fox funcionava bem assim. Os direitos ficavam com eles enquanto continuassem produzindo filmes. Se eles parassem, os personagens voltavam pra Marvel automaticamente. E isso não era uma possibilidade muito distante, viu? A Fox já tinha feito isso antes. Nos anos 90, o estúdio chegou a produzir um filme do Quarteto Fantástico que nunca chegou nos cinemas. O filme foi produzido com orçamento extremamente baixo e acabou engavetado antes mesmo de ser lançado. Existe uma razão muito importante pra ele ter sido feito. A Fox precisava demonstrar que estava desenvolvendo o personagem pra manter os direitos. Ou seja, mesmo sem intenção real de colocar aquele filme nos cinemas, produzir o filme ajudava a impedir que os direitos do quarteto voltassem pra Marvel. É um caso tão esquisito que durante os anos esse filme ficou conhecido justamente por isso. Um filme do quarteto que existia, que você tinha imagens dele, mas que praticamente ninguém conseguiu assistir. Isso ajuda a entender o que aconteceu décadas depois. Em 2015, a Fox lançou outro filme do Quarteto Fantástico. Um filme que praticamente é uma bosta completa, mas é muito ruim mesmo. Não deu certo comercialmente e nem com a crítica, obviamente, porque é uma merda. Mas esse filme existiu. E era isso que importava pra Fox naquele momento. Porque enquanto ela continuasse produzindo os filmes, o direito não ia voltar pra Marvel. E do outro lado dessa história, tinha um cara que ficou muito puto com isso. O nome desse sujeito é Ike Perlmutter. Eu acho que é assim que fala o nome desse cara, não sei. Ele era o CEO da Marvel Entertainment naquela época. E ele é bem conhecido na indústria por duas características. Ele é extremamente reservado, tipo, não existe foto pública desse cara praticamente, e por um controle de custo extremamente maluco mesmo, obsessivo. E segundo relatos do bastidor da época, ele tentou resolver a situação negociando com a Fox. A proposta foi essa: eles ofereceriam os direitos do Demolidor e da Elektra em troca de dois personagens específicos que estavam no pacote do Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado e o Galactus. A Fox recusou e em vez disso começou a pré-produção de um novo filme do quarteto. E aí, segundo esses mesmos relatos da época, veio uma decisão que muda tudo. Entre 2012 e 2014, teria sido determinado internamente que os personagens em posse da Fox não receberiam destaque em mídia nenhuma, nem produto, nem jogo, nem animação, nem capa de revista. A lógica era simples e completamente brutal. Se a Marvel promovesse esses personagens, quem lucra com isso seria a Fox. E é jogo de negócio, né, meus amigos? Isso tudo que eu tô falando, não tô confirmando nada, tá? Até porque eu quero limpar minha barra aqui, ó, senhor rato, não venha me processar. Eu tô tirando isso aqui de um livro dos bastidores da Marvel Studios, que foi publicado em 2023, que fala dessas coisas com reportagens e tudo mais como um fato. Então, lavo minhas mãos. O que aconteceu nos anos seguintes é uma sequência muito esquisita de coincidências. Os produtos. A partir de 2014, os X-Men e o Quarteto Fantástico começaram a sumir de produtos licenciados. Subiram de capas e comemorativas, sumiram de material promocional. E talvez o exemplo mais fácil de perceber seja os brinquedos. Porque existe uma coisa que muita gente esquece quando a gente fala de filme de super-herói. O filme não vende só o ingresso. Ele vende boneco, ele vende camiseta, mochila, Lego, jogo, material escolar. Durante os anos 2000 era completamente normal comprar brinquedo dos X-Men, o Wolverine, o Ciclope, a Mística, a Tempestade. Mas depois que a Marvel começou a construir o próprio universo cinematográfico, isso começou a mudar completamente. A Marvel tinha uma
acordo de licenciamento de brinquedos com a Hasbro naquele momento, que abrangia seus personagens e também propriedades de cinema e televisão. Então, na prática, a empresa tinha controle sobre quais personagens da Marvel seriam explorados comercialmente através desse ecossistema de produtos. E aí surge uma situação bastante curiosa. A Fox estava lançando filmes dos X-Men, mas não via a mesma máquina de merchandising que existia para os filmes do MCU. Não era só uma questão de não fazer um filme dos X-Men dentro do universo da Marvel. Personagens começaram a desaparecer de produtos licenciados. Pensa na lógica. Se a Marvel coloca o Wolverine em uma linha de brinquedos, se ela coloca o Ciclope, a Mística, qualquer um dos mutantes, ela tá ajudando a manter esse personagem relevante na cabeça do público. E ao mesmo tempo, quem tava fazendo os filmes dos personagens era a Fox. Então a Marvel não ia ganhar nada com isso. Porque enquanto os filmes da Fox continuavam chegando nos cinemas, a Marvel tava construindo uma máquina gigantesca de produtos em torno dos Vingadores, do Homem de Ferro, do Capitão América e dos outros personagens que ela podia explorar diretamente. E os X-Men e o Quarteto Fantástico ficavam cada vez mais de fora dos planos. Isso ajuda a explicar porque a ausência deles não aconteceu apenas nos quadrinhos. E quando você olhava pra tudo isso junto, começava a ficar muito mais difícil enxergar cada caso como uma decisão isolada da Marvel. Falando agora no âmbito dos videogames, tem um caso que ficou bem escandaloso entre os jogadores na época. Em 2017 foi lançado Marvel vs Capcom Infinity, que foi o último Marvel vs Capcom lançado, se eu não me engano. E pela primeira vez na história dessa franquia, o jogo não tinha nenhum mutante dentro dele. Essa série, se você conhece, se você não conhece, ela ficou muito famosa por ter Wolverine, por ter Ciclope, Magneto. Eram personagens que eram muito clássicos nos primeiros Marvel vs Capcom, que tinham ataques clássicos até hoje, que muitas pessoas lembram do nome dos ataques. E nessa série, se você tira praticamente o que fez ela se tornar relevante, que era o Wolverine e tudo mais, a reação do público, obviamente, ia ser péssima. E o jogo é lembrado até hoje como um dos maiores fracassos da franquia Marvel vs Capcom. Agora, falando da parte mais sensível, na minha opinião, não sensível em questão de dinheiro, mas sensível em questão de peso, né, mesmo, realmente, peso pra história. Os quadrinhos. A queda foi bizarra que aconteceu. Em 2013, a linha dos X-Men tinha 17 títulos publicados. Em 2015, tinha 7. E o quarteto simplesmente foi cancelada. A revista que fundou a Marvel como a gente conhece hoje em dia, que era publicada desde 1961, deixou de existir do nada e ficou fora de circulação por muitos anos. E um detalhe, que é bem filha da puta no caso, que o rapazinho lá, que eu não sei falar o nome, que eu não vou repetir de novo, mandou remover as artes do Quarteto Fantástico das paredes do escritório da Marvel lá em Nova York. E aí o bagulho já não era mais comercial, o negócio era pessoal mesmo, o cara levou pro coração. E uma outra determinação que foi bem esquisita na época dos quadrinhos foi que eles mandaram que os escritores que iam tomar conta do universo e das revistas recorrentes, eles eram proibidos de criar novos mutantes importantes. Porque se eles criassem mutantes, esse personagem ia ser de graça pra Fox utilizar. Ela poderia utilizar à vontade, e a Marvel não. E um exemplo muito recente disso, e que muitas pessoas lembram, é a Kamala Khan. A Kamala Khan, se você não conhece, ela é a Miss Marvel, que é a menininha lá borracha e tudo mais, que faz parte das Marvel. Ela foi criada em 2013 e, virou um dos maiores sucessos entre o público jovem, né? E, segundo relatos de algumas pessoas, ela era planejada inicialmente para ser uma mutante, mas ela foi criada como inumana, porque mutante pertencia à Fox, os inumanos não. E é aqui que a gente chega num ponto interessante, porque além deles sumirem com os mutantes, eles precisavam colocar alguma coisa relevante no lugar, né? Porque os mutantes tinham um papel importante no universo Marvel. E foi aí que eles decidiram usar os Inumanos, uma equipe que estava sumida por um tempo. Os Inumanos foram criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby lá em 65. Eles estrearam numa revista do Quarteto. Eles são descendentes de humanos que passaram por experimentos alienígenas há milhares de anos e basicamente os poderes deles se manifestam quando eles entram em contato com uma substância chamada névoa terrígena. Ou seja, eles eram um grupo de pessoas que nasce diferente, desenvolve poderes, mas não era mutante, né? Só parece, mas não é. Em dezembro de 2013, a Marvel publicou um evento que espalhou as névoas terrígenas pelo planeta inteiro. Esse evento era chamado Inumanidade. E de repente, começaram a surgir inumanos pro mundo todo nos quadrinhos. Pessoas descobriram que tinham poderes do nada. Na teoria, é basicamente os mutantes. Só que com outro nome. Já em outubro de 2014, a Marvel anunciou o filme dos Inumanos, programado para 2018. Em dezembro daquele mesmo ano, aconteceu outra coisa. Nos quadrinhos, a Marvel reescreveu a origem do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate. Eles deixaram de ser mutantes. Eles deixaram de ser filhos até do Magneto, irmão, que era um bagulho muito importante pros dois personagens. Isso aconteceu bem na época que os dois estreavam em Vingadores Era de Ultron, um filme que não podia usar nem a palavra mutante, que a palavra tava no contrato da Fox. E aí a coisa piorou de vez. Teve uma decisão que é difícil de defender da Marvel. A Marvel estabeleceu que as névoas terrígenas, a mesma coisa que criava os inumanos, eram tóxicas para mutantes. E com isso, os mutantes começaram a adoecer nos quadrinhos. Ficavam estéreis e morreram mesmo. Começou a ter dizimar mutantes nos quadrinhos. Isso desembocou num evento chamado Inumanos vs X-Men, em que os dois grupos entraram em guerra aberta nos quadrinhos. Nesse mesmo período, a Marvel matou o Wolverine, que era o personagem mais popular dos X-Men, numa história chamada A Morte do Wolverine, e ele ficou morto por alguns anos, tá? E existe um negócio bem, cara, que
é muito bizarro de pensar. Porque os X-Men sempre foram sobre uma sociedade tentando apagar aquilo que considerava diferente deles. Naquele momento, dentro dos próprios quadrinhos, os mutantes estavam literalmente sendo apagados. Não pelas pessoas preconceituosas do universo Marvel, os humanos, mas pela história que a Marvel tava contando. É basicamente a editora se transformando no que eram os personagens preconceituosos dos quadrinhos, matando os X-Men. O mais engraçado de tudo isso é que não funcionou porra nenhuma. Todos esses planos que a Marvel fez pra apagar a existência dos X-Men não funcionou. O filme dos Inumanos, que era pra lançar em 2018, foi cancelado. Em vez disso, veio uma série de TV chechelenta, 2017, que é uma merda ruim. Uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida foi essa série dos Inumanos. Obviamente, ela foi massacrada pela crítica, porque é uma bosta, foi rejeitada pelo público e cancelada depois de uma temporada. Segundo o mesmo livro lá dos bastidores da Marvel Studios, a série só existiu porque depois que o filme foi cancelado, veio a ordem pra colocar os Inumanos na TV de qualquer jeito. E nos quadrinhos, do mesmo jeito que foi na TV, não funcionou. Os Inumanos não pegaram. Por mais que a editora tentasse empurrar eles goela abaixo, o público simplesmente não comprou essa substituição dos X-Men pelos Inumanos. E o que a Marvel não entendeu é o seguinte: os X-Men, eles não funcionam porque as pessoas gostam de gente com superpoder e tudo mais. Eles funcionam por causa do que eles representam. Gente odiada por ter nascido diferente é uma metáfora que existe desde 63 e que qualquer pessoa entende. Os Inumanos são uma família real, uma monarquia, um grupo isolado que se considera superior aos humanos comuns. Não dá pra substituir uma história sobre minoria sendo perseguida por uma história sobre realeza. E o público percebeu isso no mesmo momento que eles tentaram fazer isso. E aí, em dezembro de 2017, aconteceu uma coisa que ninguém previa. A Disney finalmente comprou a Fox. De uma hora pra outra, os X-Men e o quarteto voltaram pra casa. A velocidade da mudança foi bizarra, irmão. Em 2018, com a compra ainda em andamento, o quarteto voltou pras bancas. Já tinha uma revista nova. Em 2019, o X-Men recebeu um relançamento completo escrito pelo Jonathan Hickman, que é uma das fases mais elogiadas dos X-Men, que é a fase de Krakoa. Os mesmos caras, mesmas famílias, mesmos personagens que antes estavam sendo enterrados por questão de contrato, viraram de novo o centro da editora. E o rapazinho lá, o Perlmutter lá, foi desligado em 2023, quando a Disney reestruturou a empresa por completo. E hoje, os dois grupos estão de volta e no centro dos planos da Marvel, tanto da Marvel Comics, dos quadrinhos, e tanto da Marvel Studios. O quarteto até ganhou seu próprio filme do MCU recentemente, e os X-Men estão confirmados no próximo Vingadores, com boa parte do elenco original lá dos filmes da Fox. E aí que fica a ironia final nessa história inteira. Durante quase uma década, a Marvel tentou apagar dois dos próprios grupos mais importantes por causa de uma briga de contrato com outra empresa. Cancelou revista, tirou eles do produto, matou personagem, criou uma espécie de substituto e transformou ela em prioridade. Mas nada funcionou, que no fim das contas o público não queria uma alternativa aos X-Men, queria os X-Men. E o quadrinho que salvou a Marvel da falência em 61 continua sendo o quarteto, mesmo depois de arrancarem eles da parede. Se você sabia dessa história, cara, comenta aí e fala o que você acha, porque eu acho uma maluquice. Se você não sabia, deixa o seu like, cara, porque agora você aprendeu uma história bem bizarra do universo Marvel que poucas pessoas devem saber. Se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos que eu vou lançar. E é isso, tamo junto, valeu, falou.